fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Beladã, rei da Babilônia, cartas em um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em sua casa? Disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz e verdade em meus dias. Capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os colheirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. E mediu que o seu punho as águas, e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juiz, lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se a um tufão, como pragana os levará.
A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Senhor, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é, então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, os outeiros tornarás como a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro e árvore de cita e a murta e a oliveira conjuntamente. Porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam, que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe.
Suscito a um do norte, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que os possamos saber? Ou em outro tempo, para que digamos justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia, a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada. Capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós, ilhas e seus habitantes, alvocem a vós o deserto, as suas cidades com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como que está de parte, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem e escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? E quem é cego como galardoado, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira,
e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Capítulo 43. Mas agora, sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. E quando foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas às extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e para que se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, que eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados. Me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre,
e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor, e aquele se chamará no nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, este que anunciei as coisas futuras e as coisas que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não. Há outra rocha que eu conheço. Todos esses artífices de imagens, de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum empréstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e o forma com martelo e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta o almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima com a outra metade. Come carne, assa, farta-se também, se aquenta e diz: ora, já me quentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos às partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, e desfaço os sinais dos inventores de mentiras
Enlouqueço os adivinhos que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo funda-te.